Olá amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o Girleison, da Assistência Técnica Eletronote de Teresina, e eu queria trazer uma mensagem para quem está iniciando agora nessa área de reparo de notebooks. E eu sei que é muito confuso quando você entra numa área como essa, porque é muita informação, são muitas minúcias. São muitos detalhes que você tem que estudar, que você tem que compreender. Eu quando iniciei na área de reparo de notebook, eu tive muita dificuldade. Foram anos quebrando a cabeça, tentando entender e com muita dificuldade eu fui conseguindo, né? Mas hoje você tem canais como esse, tem fóruns na internet que facilitam bastante o acesso a esse tipo de conhecimento. E isso é muito bom. Embora esse conhecimento esteja espalhado, mas se você tiver força de vontade, tiver disposição e for atrás, você consegue, tá bom? Mas eu quero trazer uma facilidade para você. Pensando na dificuldade que muitos têm de fazer um diagnóstico, de seguir uma lógica no reparo de uma placa de notebook, eu fiz esse organograma. É como se fosse um mapa do reparo, um mapa que vai te dizer por onde você ir, dependendo dos sintomas que o equipamento tiver, tá bom? Então, eu dividi em dois pontos principais. Equipamento liga e equipamento não liga. Normalmente quando você recebe um equipamento, ou ele vai chegar ligando, funcionando, pelo menos ligando, ou ele não vai nem ligar. Então vamos começar com o primeiro ponto. O equipamento liga. Então chegou o equipamento aí na sua assistência ou para você e o equipamento está ligando. E aí você vai ter que definir se o equipamento está processando ou se o equipamento não está processando. Vamos, por exemplo, imaginar que o equipamento ele não esteja processando, né? Como você vai saber, como você sabe se um equipamento ele está processando ou não está processando? Que teste você faz? O teste da saída de vídeo externo? Lembrando que nem todas as placas, nem todos os equipamentos, eles vão emitir vídeo externo sem estar no sistema operacional. Ou seja, se o sistema operacional estiver corrompido, se o HD estiver com defeito, ou se você não conseguir acessar o sistema operacional, não vai funcionar, não vai emitir vídeo, né? Em alguns modelos, né? Não todos, mas em boa parte dos equipamentos ele vai emitir vídeo externo sim, mesmo na tela do setup. Mas eu tenho uma dica para você, uma dica tranquila que você vai compreender facilmente. Se você pega um equipamento que ele está ligando, mas não está emitindo vídeo, você vai fazer o que? Você vai pegar um teclado USB, vai conectar na USB, de preferência 2.0, porque em vários equipamentos a USB 3.0 só vai funcionar se o drive estiver instalado. Então você vai apertar a tecla Caps Lock ou Numlock seguidas vezes e ver se essa tecla, a luzinha no teclado vai acender e vai apagar, acender e apagar. Se isso acontecer é porque o teu equipamento, esse equipamento está nas suas mãos, ele está tendo um processamento, ele está processando esse comando que você dá e está te dando uma resposta em forma de sinal luminoso. Os primeiros computadores faziam coisas parecidas com isso, e isso era considerado um processamento. Então, o equipamento ele está processando, mas possivelmente pode ser que não esteja emitindo vídeo. Mas vamos guardar isso, né? Vamos já por essa lógica aí, mas vamos seguir o caminho imaginando que o equipamento ele não acendeu a luzinha do Caps Lock, a luzinha do Numlock, não emitiu vídeo externo, mas está ligando. Então, o que você vai fazer? Você vai medir as tensões na memória.
ver se a memória tem tensão. Você vai também medir as tensões do processador, ver se o processador tem tensão. Esse processador está aquecendo também, que com certeza, se o processador nem chega a aquecer, dificilmente o equipamento vai estar funcionando normalmente. As memórias, só lembrando, DDR3 vai ter a tensão de 1.5 volts, a DDR2 vai ter uma tensão de 1.8 volts, e lembrando que há uma nova classe chamada DDR3L que está vindo em novos equipamentos, que é uma memória que é alimentada com a tensão de 1.35 volts. E já recebi muito equipamento aqui na assistência que vieram diagnosticados como defeito de placa-mãe, defeito de BGA, e adivinhe, era o pente de memória DDR3L que estava com defeito, e testaram um pente de memória DDR3 comum, que é alimentado a 1.5 volts. E aí você já deve saber o que aconteceu. Um circuito que gera 1.35 volts não vai alimentar uma memória que precisa de 1.5 volts para funcionar. Então, muita atenção nisso aí, tá ok? Então você vai fazer um teste de memória, vai limpar as memórias, ver se a memória está suja, colocar uma outra memória que você sabe que está funcionando e ver se esse equipamento vai processar. Se ele não processar, você testa o processador. Coloca um outro processador, pode ser que aquele dali esteja com defeito. Não processou ainda? Eu recomendo você a fazer uma regravação de BIOS, né? Você vai lá, faz a regravação de BIOS, sempre lembrando de fazer o backup do arquivo original. Nunca se esqueça de fazer o backup do arquivo original. Eu acabei esquecendo. Antes desses passos, você vai fazer o seguinte, ó. Você está vendo aqui, ó, bem aqui, remover todos os periféricos. Então, já é algo claro que para, por exemplo, testar processador, regravar BIOS, você vai ter que tirar a placa fora, né, da carcaça. Depende também, que tem equipamentos que você consegue tirar o processador fora da carcaça, e às vezes dá até para remover o chip de BIOS, dependendo da sua técnica de dessoldagem, dá para remover o chip de BIOS sem tirar a placa da carcaça. Mas vamos lá, você vai tirar a placa da carcaça. Por quê? Placa de Wi-Fi, cabo flash, leitor de DVD, HD, placa de fax modem, tudo isso, às vezes, quando está com defeito, causam instabilidade no sistema, que faz, dentre tantas outras coisas, com que o equipamento não processe, né? Então pode ser que algum desses periféricos esteja com defeito, esteja danificado e esteja ocasionando o não processamento, provocando o não processamento do seu equipamento. Então lembre-se de fazer isso. Tira a placa, conecta só o essencial e veja se vai funcionar. Se não funcionar, faça os testes que eu falei: teste de memória, processador, regravação de BIOS. Outro teste importante a se fazer é o que? A análise visual. Gente, você tem que usar não só a visão, você tem que usar todos os sentidos, tá ok? Você vai tocar a placa, não se preocupe, você não vai levar um choque. Sempre lembrando de não estar carregado com energia estática, para não correr o risco de danificar a placa. Você vai tatear a placa com muito cuidado para ver se ela não está esquentando algum CI. Por exemplo, um chip de rede queimado vai ocasionar esse tipo de defeito. O equipamento liga, mas não processa, porque o chip de rede está em curto, né? Então é importante você fazer uma análise tátil e uma análise visual bem minuciosa, porque às vezes a placa ela pode estar com alguma oxidação, principalmente debaixo de
adesivo plástico que reveste a parte da placa mãe que fica voltada para a carcaça ou para partes metálicas, às vezes oxida ali por baixo. Chega a tal ponto a oxidação que o componente ele solta só com o tocar do dedo. Então, nesses pontos, dificilmente vai funcionar uma ressolda. Quando você pega um equipamento em que a oxidação já está bem avançada, dificilmente vai compensar você fazer um reparo naquele equipamento, que às vezes a oxidação já está bem agressiva. Então você vai fazer essa análise visual, análise tátil, ver se tem alguma coisa anormal. Também recomendo você a fazer uma desumidificação na placa. Depois eu vou ensinar vocês a como fazer uma desumidificação, a como fazer uma estufa para fazer a desumidificação da placa, né, do seu equipamento, do equipamento que você está reparando. Porque a umidade ela também pode provocar esse tipo de defeito. Recomendo você, caso nenhuma dessas alternativas tenha funcionado, mas em alguma delas é para funcionar, é para você diagnosticar, identificar o defeito, porque são pelo menos os testes básicos. Você vai fazer então, como última alternativa, um Mi no chipset. O que é um Mi? Você vai pegar a sua estação de ar, vai configurar ela numa vazão de ar não tão alta, confortável, uma temperatura média de 350 graus, e vai ficar fazendo movimentos circulares abaixo do chip, uma distância de cerca de 2 dedos, por cerca de 30 segundos. Você vai fazer isso, vai deixar a placa descansar um pouquinho e você vai ver se ela vai processar. Se ela processar, é porque essa placa está com defeito de BGA, ou seja, as soldas de estanho elas estão trincadas ou estão com solda fria, estão dando mau contato. Quando você injetou calor, você fez com que essa solda dilatasse um pouco, fechando novamente o contato. Então a solução aí é fazer um rebal, como está mostrando aqui, ó. Fazer Mi no chipset, caso seja BGA, rebal. Ok? Mas nem sempre uma placa que está com BGA, ela vai se entregar assim, né, com esse teste do Mi. Então às vezes é necessário você fazer a ressolda completa do chip para ver se realmente aquilo dali é um defeito de BGA, tá ok? Então às vezes você vai ter que sacar o chip, trocar as esferas, renovar toda aquela solda e testar novamente. Isso às vezes resolve, tá ok? Então são os testes básicos que você vai fazer caso o seu equipamento ele não esteja processando. Mas vamos imaginar que o equipamento ele está processando. Você conectou um teclado externo, acendeu e apagou o Caps Lock, o equipamento ele está dando vídeo externo, e agora? Não está subindo imagem para a tela. O que é que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai testar o cabo flash da tela. Você vai testar a tela também. Então você vai fazer um teste da tela, vai testar a tela, ver se a tela está funcionando e testar o cabo flash também da tela. Como é que eu testo o cabo flash da tela? Duas formas. Você pode, se caso você tenha um outro cabo flash ou um equipamento igual, você pode fazer esse teste, um cabo flash igual, salientando. Se você tiver um cabo flash igual, você vai colocar ali e ver se vai dar vídeo na tela. Se não der vídeo, é porque dificilmente o problema vai estar no cabo flash, ok? Ou então você vai testar esse cabo flash em um outro equipamento igual, o que eu acho meio difícil. Outra alternativa é você fazer um teste de continuidade pino por pino, fio por fio do cabo flash, que acho algo um pouco desgastante. O teste da tela é mais fácil, você vai pegar a tela, conectar em outro equipamento e ver se ela vai funcionar normalmente. Ok?
Se mesmo assim cabo flash está funcionando, tela está funcionando e não emite vídeo, o problema pode estar no BGA, pode ser um probleminha de BGA. Então você vai fazer o mesmo passo que eu falei, vai fazer o Mi no chipset e ver se ele vai emitir vídeo. Se emitir vídeo, possivelmente um sério caso de BGA. Tá ok? Então, nesses passos aí básicos, você vai diagnosticar se o seu equipamento ele está com defeito de processar, defeito na tela, se ele está com defeito na memória, se é no processador, se é BIOS, se é no chipset, se é algum periférico conectado. Enfim, você vai descobrir se o equipamento está sem processar por isso ou aquilo, ou ele está sem dar vídeo por isso ou aquilo. Beleza? E aí, nós analisamos isso daqui até agora. O que é que nós vamos fazer a partir de então? Vamos analisar essa outra lógica aqui. Digamos que o equipamento chegou na sua assistência e ele não liga. Simplesmente o equipamento está morto. Por onde você começa? E aí? Primeiramente, ver a fonte. Às vezes a fonte do cliente está com defeito e só isso daí vai fazer com que o equipamento dele não ligue, né? Então, primeira coisa que você vai fazer é analisar as tensões presentes na placa. Ver que tensões aquela placa está tendo. Aí, feito isso, né, você vai passar para passos seguintes. Mas, além de analisar as tensões, você deve fazer, como eu indiquei também no passo anterior, quando a gente está analisando o equipamento liga, se você vai fazer uma análise visual e tátil, ver se tem algum componente aquecendo, ver se tem algum componente anormal, se tem alguma oxidação, se tem algum componente queimado. Isso tudo vai somar, vai contribuir para uma boa análise, porque às vezes o defeito da placa está visível, está ali na sua frente. Então, vamos lá. Vamos voltar agora aqui. Você vai testar as tensões. Você vai analisar as tensões, então você vai procurar o que? Tensão de alta chegando dos MOSFETs de alta do PWM primário. Se você está começando agora na área, talvez isso tenha soado um pouco estranho para você. Tensão de alta chegando nos MOSFETs de alta do PWM primário. Você pode não ter entendido, mas tenho certeza que daqui a uns tempos você vai estar entendendo tranquilamente. PWM primário, comumente conhecido, é o carinha que gera as tensões de 3 e 5 volts que vão alimentar diversos circuitos da placa, né, como BIOS, como chipset, e vai alimentar praticamente todos os circuitos da placa, embora tenha os diversos circuitos que são independentes dessas tensões, mas esse PWM gera diversas tensões que são vitais para o funcionamento da placa. E você vai ter que ver se a tensão de alta, que é o que? Os 19 volts, está chegando no FET de alta, nos MOSFETs de alta. Por quê? Se essa tensão está chegando lá, é sinal de que é quase certeza de que essa placa não está com defeito na entrada ou no circuito da bateria. Ou seja, a tensão está chegando às partes profundas da placa. Ou seja, está chegando tecnicamente no PWM primário. O PWM primário ele deve receber uma alimentação, na maioria dos casos é uma tensão de alta, 19, 20, 18 volts, e essa tensão vai alimentar ele, e ele por conseguinte vai gerar as tensões de 3 e 5 volts, ok? E é isso que eu pergunto, é isso que eu digo aqui, ó. Tensão de alta chegando nos MOSFETs de alta do PWM primário. Se sim, né, se essa tensão está chegando lá,
eu tenho que ver então se essa tensão está chegando também no PWM primário. Se ela estiver chegando no PWM primário, eu vou ver se ela está gerando, o PWM primário, se ele está gerando as tensões primárias de 3 e de 5 volts. Beleza, se eu tenho, a placa não liga, eu tenho 3, eu tenho 5 volts sendo gerados pelo meu PWM primário. Eu tenho alimentação na BIOS. Alimentação na BIOS eu vou procurar lá no pino 7 e 8, eu vou ver se eu tenho 3.3 volts lá, ou então tem outras BIOS que são alimentadas com 1.8 volts. Se eu tiver essa alimentação, ótimo, a placa, o PWM está funcionando, a placa basicamente está com as tensões básicas para o seu funcionamento. Então, se eu tenho as tensões básicas para o funcionamento da placa, o que está impedindo ela de ligar? Pode ser o botão Power com defeito. Se o botão de Power estiver danificado, a placa não vai ligar. Então recomendo você usar uma pinça e apertar o botão, chavear ele com a pinça. Ou então você conectar um multímetro no botão e ver quando você aperta ele se a tensão, que é de 3.3 ou por exemplo 9 volts, chega a 0. Tá ok? Também às vezes o cabo flat do botão Power está com defeito. Então você vai apertar o botão, às vezes ele chega até a zerar, mas como o cabo flat está com defeito, esse comando não vai chegar até o PWM, até o Super I/O, e automaticamente a placa não vai ligar. Falando no Super I/O, após testar o botão Power, você vai ter que ver se o Super I/O está recebendo o sinal de Start da placa. Quando você aperta o botão Power, há um componente na placa chamada Super I/O. Como você pode ver aqui, ó, o Super I/O ele vai receber esse comando e ele vai iniciar a sequência de Start da placa. Se o Super I/O está recebendo esse comando e a placa não está ligando, podem ser duas coisas. Pode ser o Super I/O com defeito, ou pode ser algo chamado BIOS corrompida. Pode ser que essa placa esteja com uma BIOS com defeito, uma BIOS que não seja dela, uma BIOS corrompida, ou o chip da BIOS esteja com defeito. Então o que é que você vai fazer? Você vai também, caso essas etapas não tenham dado certo, você vai fazer uma regravação da BIOS. Então, ok? Feito regravação de BIOS, feito análise de botão Power, feito análise do flash, feito o teste do Super I/O e análise dele mesmo, se não deu certo nenhuma etapa dessa, há uma grande probabilidade de a placa estar com um problema de BGA. Porque quando você aperta o botão de ligar, esse botão ele manda um comando para o Super I/O. O Super I/O, por conseguinte, ele manda um comando direto para o chipset. É como se o Super I/O apertasse um botão lá no chipset para fazer com que a placa ligue. Se o chipset estiver oxidado, estiver com problema de BGA, dificilmente esse comando que você dá no Super I/O por meio do botão de Power vai chegar a ser compreendido ou interpretado pelo chipset. Entendeu? Beleza. Então, digamos que também ele não gere as tensões de 3 e de 5 volts. Então voltamos para cá, ó. Então você vê que tem a tensão de alimentação no PWM primário, mas ele não gera as tensões de 3.3 e de 5 volts. Então você vai ter que analisar se há curto nessa placa, porque se a placa ela estiver em curto, o PWM ele vai entrar no estado de proteção e ele não vai gerar tensão de 3 e de 5 volts, Depois também eu vou mostrar para vocês como fazer um teste para saber se essa placa está em curto ou não, porque aí você pode trocar o PWM primário por 20 PWM primários, nenhum deles vai gerar tensão
e pode correr o risco até de queimar o PWM, ok? Mas se a placa não tiver curto e ela não estiver gerando as tensões de 3.3 e de 5, há uma grande probabilidade do seu PWM estar com defeito. Então eu recomendo você a trocar o PWM, né, por via de teste. Beleza? Feito isso aí, em alguma dessas etapas é para você conseguir diagnosticar esse defeito, ok? Mas digamos que, voltando mais um pouquinho, ó, se a tensão de alta não está chegando nos FETs de alta do PWM primário, nós seguimos a lógica que estariam chegando. Se essa tensão não estiver chegando, a recomendação é você fazer uma análise do circuito de charge, que é o circuito de carregamento da bateria, e o circuito de entrada, que eu posso dizer que é o circuito que vai desde o jack até o circuito de charge. Tá ok? É o circuito de entrada. Pode ser que esse circuito esteja com defeito, caso não haja tensão de alta no PWM, nos FETs de alta do PWM primário. Beleza? E aí a gente vai para a última etapa, que é também da análise, que você não pode esquecer nunca, que é da análise visual e tátil do equipamento, onde você vai procurar um curto na placa, onde você vai ter que fazer o que já foi até citado no ponto anterior, de desumidificar e desoxidar a placa, e também fazer um teste da fonte de alimentação do equipamento do cliente, né, que é algo fundamental, porque às vezes a fonte do cliente está com defeito, na hora que você conecta o equipamento na sua fonte da sua bancada, funciona tudo normalzinho. Então a fonte do cliente às vezes está com defeito. Então galera, com esse mapa aqui, você vai conseguir compreender melhor por onde seguir no diagnóstico do equipamento chegar aí na sua bancada. Como você pode perceber, é um esquema bem resumido do que é um reparo do notebook, do que é um diagnóstico, porque há muita coisa que não está aí presente. Mas para quem está começando, isso é interessante, porque vai servir de base, vai servir de um norte, tá ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Salvem essa imagem, coloquem ela na parede da assistência de vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito útil mesmo nos reparos dos equipamentos dos clientes, tá bem? Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você deixe o seu gostei, deixe a seu comentário, sua crítica, o seu elogio, que vão ser aceitos de muito bom gosto, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até mais.